Realizar a análise quantitativa dos riscos é o processo de analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. O principal benefício desse processo é a produção de informações quantitativas dos riscos para respaldar a tomada de decisões, a fim de reduzir o grau de incerteza dos projetos. As suas entradas são plano de gerenciamento dos riscos, plano de gerenciamento dos custos, plano de gerenciamento do cronograma, registro dos riscos e os fatores ambientais da empresa e os ativos de processos organizacionais. As ferramentas e técnicas são técnicas de coleta e apresentação de dados, técnicas de modelagem e análise quantitativa dos riscos e opinião especializada. A sua saída é atualizações nos documentos do projeto. Uma ferramenta e técnica para o processo realizar a análise quantitativa dos riscos é a técnica de coleta de apresentação de dados, que pode ser por entrevistas, tá, onde essas técnicas de entrevistas se baseiam na experiência e em dados históricos para quantificar a probabilidade e o impacto dos riscos nos objetivos do projeto, e distribuições de probabilidade. A distribuição de probabilidade contínuas, amplamente usadas em modelagem e simulação, representam a incerteza em valores tais como durações de atividades do cronograma e custos de componentes do projeto. Outra técnica de modelagem e análise quantitativa dos riscos é a análise de sensibilidade. A análise de sensibilidade ajuda a determinar que riscos têm mais impacto potencial no projeto. Ela ajuda na compreensão de como as variações dos objetivos do projeto se correlacionam com as variações em diferentes graus de incerteza. De modo oposto, ela examina até que ponto a incerteza de cada elemento do projeto afeta o objetivo examinado quando todos os outros elementos incertos são mantidos em seus valores de linha de base. Uma representação típica da análise de sensibilidade é o diagrama de tornado, usado para comparar a importância relativa e o impacto de variáveis que têm um alto grau de incerteza com aquelas mais estáveis. A análise do valor monetário esperado é uma outra técnica de modelagem e análise quantitativa dos riscos. A análise do valor monetário esperado, conhecido como VME, é um conceito estatístico que calcula o resultado médio quando o futuro inclui cenários que podem ocorrer ou não, ou seja, análise em situações de incerteza. O VME das oportunidades é geralmente expresso como valores positivos, enquanto os dos riscos, ameaças, é expresso como valores negativos. O VME requer uma premissa de risco neutro, nem aversa, nem propensa a riscos. O VME do projeto é calculado multiplicando o valor de cada resultado possível pela sua probabilidade de ocorrência e somando esses produtos. Um uso comum desse tipo de análise é a árvore de decisão mostrada nesse slide. Outra técnica de modelagem e análise quantitativa dos riscos é a modelagem e simulação. A simulação de um projeto utiliza um modelo que converte as incertezas especificadas e detalhadas do projeto em possível impacto nos objetivos do projeto. As simulações são tipicamente executadas usando a técnica de Monte Carlo. Em uma simulação, o modelo do projeto é calculado várias vezes inteirado com os valores de entrada, por exemplo, estimativas de custo ou durações das atividades, selecionados aleatoriamente para cada interação das distribuições de probabilidades dessas variáveis. Um histograma, por exemplo, custo total ou data de término, é calculado a partir das interações. Para uma análise de risco de custos, a simulação utiliza estimativas de custo. Para uma análise de risco do cronograma, são usados o diagrama de rede do cronograma e estimativas de duração. O resultado de uma simulação de risco de custos usando um modelo de 3 elementos é mostrado na figura. A opinião especializada é outra técnica de modelagem e análise quantitativa dos riscos. Ela é necessária para identificar os impactos potenciais no custo e no cronograma, avaliar a probabilidade para definir entradas tais como distribuições de probabilidades para as ferramentas. A opinião especializada também é utilizada para a interpretação dos dados. Os especialistas devem ser capazes de identificar os pontos fracos das ferramentas, assim como seus pontos fortes. Os especialistas podem determinar quando uma ferramenta específica pode ou não ser adequada, considerando os recursos e a cultura da organização. A saída deste processo, basicamente, são as atualizações dos documentos do projeto, que consiste na análise probabilística do projeto, que são feitas estimativas dos resultados potenciais dos custos e do cronograma, listando possíveis datas de término e os custos com os níveis de confiança associados, probabilidade de atingir os objetivos de custo e tempo, com os riscos existentes no projeto. A probabilidade de atingir os objetivos definidos no plano atual pode ser estimada usando os resultados da análise quantitativa dos riscos.
lista priorizada de riscos quantificados. Essa lista de risco inclui os riscos que representam a maior ameaça ou a maior oportunidade para o projeto. Eles incluem os riscos que podem ter o maior efeito na contingência de custos e os mais prováveis de influenciar o caminho crítico. E tendências nos resultados da análise quantitativa dos riscos. Conforme a análise é repetida, pode ficar aparente uma tendência que leve a conclusões que afetam as respostas aos riscos.